Que Deus te abençoe ricamente, que a graça, obrigado, Jaísa, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Espírito seja com a igreja. Eu estou contente, estou feliz em poder estar junto com você. Ainda que eu tenha prudência, mas eu não temo a doença ao ponto de ela querer tirar-me da comunhão da igreja, da comunhão do povo de Deus. Claro que devemos ser sensatos, claro que devemos tomar todas as providências, mas gostei, obrigado Marcos, obrigado Carlos, pelo último cântico. Nada eu posso temer, se o meu Senhor é comigo, se o meu Senhor cuidar da minha vida, nada eu posso temer. O nosso assunto hoje não podia ser outro. Eu não tinha outro assunto tratado dentro da palavra de Deus, dentro da busca da vontade de Deus, dentro daquilo que o Senhor pudesse usar-me como instrumento dele hoje de manhã, para poder compartilhar com a igreja. Eu não tinha outro assunto a não ser reconstruir. É hora de reconstruir. É hora de nós recomeçarmos. É hora de nós trabalharmos. É hora de nós voltarmos a ser a gloriosa igreja de Jesus, localizada aqui na região noroeste, aqui no Alípio de Melo. Então é hora de reconstruir. E esse texto ficou na minha cabeça desde segunda-feira, depois que nós conversamos, depois que nós decidimos voltar com a igreja, esse culto único, esse culto maior. Eu fiquei com esse versículo da palavra de Deus no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias, naquele trabalho maravilhoso da reconstrução da cidade de Jerusalém, lendo o livro de Neemias na Bíblia, dele eu encontrei a história de um homem chamado para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Que tarefa tremenda, que tarefa espetacular. A tarefa era tremenda, era quase que impossível. Jerusalém havia sido sitiada, as portas da cidade haviam sido queimadas, o muro havia sido derrubado. E Neemias, por amor ao seu povo, por interesse pelo povo de Deus, pede ao seu Senhor da terra, o Senhor principal dele estava no céu, como o nosso está no céu, pede ao seu Senhor da terra permissão para voltar à sua cidade de origem. A tarefa era tremenda, quase que impossível. Havia muitos que se opunham à obra, muitos que ridicularizavam a Neemias, e também aqueles que se haviam juntado a ele para reconstruir, talvez assim como nós. Eu só sou obrigado a respeitar, não concordar. Talvez nós temos alguns irmãos que estão criticando, que estão achando que não é o momento de nós voltarmos. Mas o meu dever é respeitá-los sempre, mas concordar nunca. Respeitar sempre, mas concordar nunca. Como Neemias, havia realmente ali alguém que era contra. Havia alguns que ridicularizavam, e nós vamos ver no contexto, que não concordavam com aquela grande e maravilhosa obra que aquele homem, que Deus usou aquele homem para fazer, como em tudo, em todos os segmentos da vida e da sociedade, sempre vão existir pessoas que pensam diferente, e é até bom a diferença, é interessante às vezes a diferença, mas teve um ponto na reconstrução de Jerusalém que me chamou muito a atenção, a participação de todo o povo. O povo foi distribuído ao longo dos muros por família, cada família colaborou. Eu quero pedir hoje de manhã que cada família presente aqui possa colaborar na nossa reconstrução, na nossa tomada de novo do nosso grande trabalho. A Igreja de Deus aqui no Alípio de Melo, eu tenho tido a oportunidade de reunir várias vezes, ainda que um assunto não agradável, mas eu tenho tido a oportunidade de reunir por várias vezes com os irmãos do centro,
os presbíteros lá do centro. Nós estamos lidando com uma situação e eles têm me chamado para participar lá, para conversar com eles, para ouvi-los, para dar algumas sugestões nas decisões que estão sendo tomadas para a igreja, que vai ser boa para a cidade num todo. Mas interessante, o que eu queria chamar a atenção aqui é que a igreja do Alípio de Melo é sempre bem vista com muito bons olhos por todos os irmãos. E nós vamos precisar da participação de cada família individualmente para que nós possamos reconstruir e continuar, não é voltar, porque nós não perdemos, mas continuar sendo a grande igreja, a grande bênção nas igrejas de Deus em Belo Horizonte, na região metropolitana. Então nós vamos precisar, assim como nos dias de Neemias, da reconstrução dos muros, as famílias agrupavam lado a lado no trabalho da reconstrução. Nós vamos precisar da participação e da colaboração de cada família aqui do Alípio de Melo nessa nossa reconstrução. Interessante que cada um, então, trabalhava para construir o seu próprio pedaço, para que a cidade pudesse ser uma vez mais protegida. Os muros haviam sido derrubados. Naquela cultura, os muros representavam muito para uma cidade. As sentinelas, como no quartel, as sentinelas estavam sempre atentas, vigiando ali o centro da cidade. Então os muros eram de suma importância e cada família colaborou com o seu trabalho, com a sua mão de obra, com o seu empenho. Todos participaram, foi muito interessante. E cada família empenhou também duplamente. Esse ponto, no versículo 13, se eu não me engano, daqui a pouco nós vamos lê-lo, me chamou profundamente a atenção. As famílias não somente trabalhavam, na realidade, quando as muralhas estavam parcialmente restauradas, eles decidiram empunhar com uma das mãos uma arma e com a outra mão trabalhavam. Eles estavam dispostos a guerrear, se fosse necessário, para defender aquilo que eles estavam construindo. Nós temos um inimigo declarado. A igreja do Senhor tem um inimigo declarado, Satanás. Nós não falamos tanto nele, mas é nosso inimigo, é adversário das nossas almas. Hoje, nós não usamos espadas, como as famílias lá na reconstrução. Hoje, a nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma hoje é a fé. A nossa arma hoje é a unidade. A nossa arma hoje é a perseverança. Então, que cada um de nós possa empunhar, realmente empunhar. Eu sei empunhar mais ou menos, não tão bem, mas eu sei empunhar uma arma. Mas que cada um de nós possa empunhar essas armas que eu estou falando. E com ela, fazermos o trabalho para reconstruir o que nós temos perdido. Não apenas se dedicavam ao trabalho da reconstrução, mas também estavam totalmente comprometidos a lutar contra o inimigo, se fosse necessário. Neemias capítulo 4, versículo 13, você vai entender esses detalhes aí. Agora, uma coisa eu trouxe para o meu coração e quero compartilhar com os irmãos hoje de manhã. A vulnerabilidade atual. Atualmente nós estamos vulneráveis por causa de uma doença, claro, mas eu não quero focar na doença. A muralha de proteção que permitia a existência de igrejas fortes em nossos dias, hoje está destruída pelo ataque do inimigo. Sabe como que o Satanás tem destruído as muralhas fortes de proteção às igrejas nos últimos dias? Tem usado da pandemia, tem usado do medo desnecessário. É claro, é óbvio que devemos ser prudentes. Neste 1 ano e meio de pandemia, Deus está no controle da vida de todos nós. Mas eu quero compartilhar com você meu testemunho pessoal. Claro que regado ao bom senso, regado às medidas de prevenção. Mas eu fui à praia 3 vezes. E glorificado seja Deus, não tive nada. Eu viajei mais de 6 vezes durante esse 1 ano e meio. Talvez muito mais que 6 vezes. E não contraímos nada. Eu não estou desafiando e dizendo que todos devem fazer isso. Mas eu estou dizendo que o medo da doença não pode nos paralisar. Eu não posso deixar de congregar com medo de doença, porque o que eu tenho mais de temer é de perder a minha vida eterna. O meu maior temor é perder a minha salvação. Claro que eu uso máscaras. Claro que a higiene eu aprendi no berço desde a minha infância. Agora ela precisou ser um pouco mais agressiva. Claro, essas coisas, não precisa dizer isso. Mas
O medo paralisante é uma das armas que o inimigo tem usado para destruir a nossa muralha forte. Dentro da igreja de Deus, nós somos uma muralha forte. Nós protegemos uns aos outros e na comunhão nós crescemos e o inimigo não leva vantagem sobre nós. Mas o medo paralisante tem levado ao esfriamento. Conversando com os irmãos de outras congregações, eu tenho tido essa oportunidade de conversar com irmãos de outras congregações, e todos relatam o número enorme de irmãos que se perderam nessa pandemia. Eu espero que você não se perca. Eu espero que a sua fé não seja menor do que o seu medo. Eu espero que você possa continuar trabalhando, servindo a Deus, participando das coisas do Senhor, claro que com todas as medidas necessárias. Já é redundante, já não há necessidade de eu continuar dizendo, aí falando sobre esse assunto. A desintegração das famílias e o esfriamento nas igrejas nos dias atuais nos tornou vulneráveis. Nós temos perdido irmãos por causa do esfriamento. Nós somos como uma fogueira. Juntos nós queimamos, juntos nós somos fortes, juntos nós temos calor. Mas à medida que nós distanciamos, nós começamos a perder calor. Nós começamos a esfriar. Infelizmente, eu estou falando pelas congregações, nessa pandemia eu já preguei em várias congregações aí da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu tenho ouvido de quase todos os servos, os líderes das igrejas, que nós temos perdido irmãos. O esfriamento em função do distanciamento. Eu não estou criticando a autoridade, meu viés, eu não tenho nenhum viés político. Aliás, eu sou meio averso à política. Mas precisamos ter cuidado com essa política do distanciamento excessivo. O bom senso e os cuidados são indispensáveis, claro. Agora, muitos irmãos enfrentam as suas próprias batalhas isoladamente, sem a proteção coletiva que era propiciada por uma igreja forte. Quantos irmãos você conhece, talvez você possa listar, que estão lutando sozinhos por não reunirem-se, com medo da doença? Quantos irmãos você tem dado falta aqui nos horários que nós estávamos participando? Então, o isolamento, às vezes, ele é perigoso. Pode ser um dos instrumentos do inimigo para poder esfriar a igreja. E nós precisamos ter cautela, prudência e cuidado também com isso. Agora eu quero chamar a igreja a mudar o comportamento. Não estou dizendo de procedimento de segurança, não é isso. Mas eu quero chamar a igreja a mudar o comportamento. Agora chegou o momento de reconstruir. Reconstruir o quê? A muralha de proteção forte que a igreja propicia. A igreja é uma muralha fortíssima e quando nós estamos juntos, quando nós estamos dentro, nós somos mais fortes e somos protegidos. Vem cá, Caio. Esse é o meu neto querido e amado. Ele devia estar falando lá em cima. Bal. Né, Caio? Né, Caio? Ele estava gritando o Carlos ali de trás, quando o Carlos estava dirigindo os louvores a Deus. Dodô, Dodô, Dodô. Agora é a vez do Bal. O Carlos, ele fala Dodô e eu sou Bal. Né, Caio? Graças a Deus. Então agora chegou o momento de reconstruir a muralha. Chegou o momento de reconstruir os relacionamentos. Né, Caio, Bal? Quantos relacionamentos foram partidos em função da pandemia? Quantas pessoas distanciaram por pensar diferente de você e talvez julgar a você, ou talvez até você mesmo julgá-la? Chegou o momento de nós reconstruirmos a muralha de proteção, os relacionamentos. Chegou o momento de reconstruirmos a participação nos trabalhos da igreja de Deus. Você é importante nos trabalhos da igreja de Deus. É o momento de reconstruir, é o momento de você voltar, de recomeçar a fazer aquilo que fazíamos antes. É momento de reconstruir a nossa frequência. No horário das 10h30, nós temos, eu agradeço a Deus pelos irmãos, né, os colaboradores lá, muito organizados, muito ajudadores. Eu tenho a frequência de todos do meu horário, desde o primeiro culto, quando começou aqueles horários, até o último domingo, domingo passado. Tinha sido um número bom, mas sempre nós estávamos incentivando, ligando, chamando um, chamando o outro. Mas é o momento de nós reconstruirmos a nossa frequência. Oi, Caio. Ontem teve uma reunião das senhoras aqui na igreja.
Então é o momento de reconstruir, de voltar, de tomar todas as coisas. Caio vai ficar com o Dodô ali agora. Nós precisamos aprender com a história. A história existe, tanto no mundo secular quanto na igreja. Eu gosto muito de história. A história existe para que nós possamos tirar algumas lições da história, para que possamos aprender com a história. Você precisa fazer como nos dias de Neemias. Deus está chamando você para reconstruir. É o momento de você reconstruir a sua vida cristã, a sua vida relacional, a sua vida congregacional. Deus está te chamando para reconstruir, exatamente como nos dias de Neemias. Deus está apontando e ungindo e usando pessoas iguais a você. Deus está chamando pessoas iguais a você para reagrupar e restaurar a segurança dos lares e das igrejas desanimadas. Irmão, irmã, faça a sua parte, colabore, ajude na reestruturação do trabalho da igreja de Deus. Eu quero pedir com um dos irmãos aí, deixa eu arbitrar aqui, pedir o Abílio para abrir esse envelope que está atrás ou da frente, o mais próximo aí para você, Abílio, da sua cabeça. Leia para nós o que está escrito aí, irmão, por gentileza. Lê de novo, Abílio, bem mais alto. Acho que vou ter que te dar o microfone para todos ouvir. Vou chegar perto de você, mas com todo respeito. Cuidar das crianças para as coisas invertirem em seus relacionamentos. Obrigado, Abílio. Uma das tarefas, uma das funções, tem envelope espalhado aí por todo o prédio da igreja. Uma das funções, uma das tarefas que nós precisamos fazer na nossa reconstrução é incentivar as crianças a se envolverem. As nossas crianças estão crescendo. O Caio nasceu, agora já fala bal, já fala doutor, já fala voeda, já anda. O tempo está passando e nós não podemos perder a oportunidade de ensinar, de incentivar as nossas crianças. Nós precisamos pensar urgentemente, nós, não são os quatro, nós, no retorno da escola bíblica para as nossas crianças. Nós não podemos tirar a palavra de Deus do povo de Deus. Sem a palavra nós não crescemos, sem a palavra nós não somos salvos. Então nós precisamos incentivar e ajudar. O Senhor quer contar com você na restauração da sua santa e gloriosa igreja. Esse salmo me chamou a atenção profundamente. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejamos salvos. Nós precisamos ser restaurados pelo Senhor, e a restauração vem através da obediência e da prática da palavra de Deus. Restaura-nos, ó Senhor, nosso Deus, faz resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejamos salvos. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Salmos 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria de estar junto. Eu não estou dizendo que a igreja perdeu a salvação por não reunir. Não é isso que eu estou dizendo. Oi, Cacai. Mas a alegria de estar junto. A alegria de congregar. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos pedir ao Senhor que devolva a nossa alegria. Nos dias de Neemias, nós estamos terminando nossa conversa. Oi, Caio. As famílias se posicionavam lado a lado para reconstruir a igreja, respeitando os protocolos sanitários, que dispensa falar novamente. A igreja precisa estar lado a lado na reconstrução dos nossos trabalhos. Na nossa retomada, nós precisamos de cada família, nós precisamos de cada membro das famílias. As crianças são importantes, têm o seu papel, os jovens são indispensáveis, nós os adultos somos indispensáveis, nós os mais velhos também precisamos. Então,
nos dias de Neemias, as famílias se posicionavam juntas, lado a lado para reconstruir. A igreja precisa estar junta neste momento de reconstrução. Hoje é verdade também que as famílias fortes, igrejas fortes, trazem força e segurança para a sociedade. O Brasil precisa de famílias fortes. O Brasil precisa sair desse alto índice de criminalidade. E as igrejas, primeiramente as famílias e posteriormente as igrejas, ninguém coopera melhor para a segurança social, para a segurança da sociedade, do que famílias e igrejas. Daí seria indispensável a igreja na sua e na minha vida. Famílias fortes, igrejas fortes, providenciam uma proteção coletiva para as nossas cidades. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver de acordo dentro dos padrões do querer e da vontade do nosso Deus. Quando nós vivemos de acordo com o plano de Deus, preste atenção nisso, irmão. Quando você e eu, nós vivemos de acordo com o plano de Deus, quando usamos a palavra dele, quando usamos as ferramentas dele, os princípios dele, nós construímos uma cerca de proteção forte e saudável em volta do nosso lar e, consequentemente, em volta da igreja a qual nós fazemos parte. Então nós devemos, aí não é precisamos, aí é dever, nós devemos usar as ferramentas dadas por Deus, e a principal ferramenta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos incentiva o ajuntamento solene, que é a reunião da igreja. A palavra de Deus nos incentiva a congregar, nos incentiva a caminhar juntos. Então nós devemos usar essas ferramentas. Deuteronômio 28:1 me chama profundamente a atenção a promessa no final do versículo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, Moisés está falando, não é ele não, a promessa não é do Moisés, a promessa aqui para você não é do Baltazar, a promessa é do Senhor. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se nós atentamente ouvirmos, nós precisamos construir uma muralha, uma igreja que ensina, uma igreja que guarda a boa palavra de Deus, além de ser ricamente abençoada, ela é também uma cerca de proteção forte e saudável, onde ela está plantada. A igreja aqui no Alipe de Melo pode abençoar inúmeras vidas dessa enorme região onde nós estamos plantados, se nós, tão somente, se nós obedecermos, ensinarmos, praticando a palavra de Deus. O contexto desta passagem me chamou profundamente a atenção. Davi estava despedindo os últimos dias de vida do rei Davi. E ele estava passando o bastão para o seu filho Salomão. O meu sonho é preparar os meus filhos para quando eu for, certamente eu vou primeiro do que eles, é passar para eles o bastão do trabalho que eu procuro fazer no meio do povo de Deus, ainda que eu não faça um grande trabalho. Ainda que eu reconheço que eu não faço um excelente trabalho, mas eu quero passar o bastão para os meus filhos. E o contexto aí, é por isso que eu ensino, é por isso que eu amo, é por isso que eu sempre relacionei com Átila, com Abner e agora com os netos que Deus me deu, porque eu quero passar o meu bastão para eles. Eu sonho ardentemente um dia ver os meus filhos fazendo, no mínimo, aquilo que eu faço no reino de Deus e para a glória de Deus. E aí o contexto, aí o rei Davi estava dando ordens. Vamos para a palavra de Deus, é melhor do que eu falando. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, gostei da ordem, né? Ordem dada é ordem cumprida. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e seja homem. Que palavra maravilhosa, que palavra forte. Versículo 3 você vai ouvir agora. Eu estou indo para o caminho de todos os mortais. O que que Davi estava dizendo para o filho? Eu estou morrendo. Está na hora de o Senhor me recolher. Daqui uns anos é a minha hora de eu ser recolhido. Daqui uns anos ou uns dias é a sua hora de você ser recolhido. E a minha pergunta é, os seus filhos têm ficado preparados para carregar o seu bastão? Eu espero que sim. Eu espero que os meus possam estar preparados para conduzir o meu bastão que eu vou passar para eles. Agora preste atenção no versículo 3. O Davi ainda, né, o contexto é aquele. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus,
para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Se você quer prosperar, se você quer ter sucesso em todos os seus caminhos, você e eu, nós precisamos guardar todo o mandamento do Senhor. O projeto de Deus é perfeito. A palavra dele providencia limites. A palavra dele providencia instrução. E quando nós acatamos e aceitamos os limites da palavra de Deus, nós somos abençoados ricamente. Muitas pessoas hoje, inclusive nas igrejas, querem a proteção, mas desprezam os limites impostos por Deus na sua palavra. Infelizmente, isso é fato, inclusive dentro da igreja. Muitas pessoas querem a proteção de Deus, querem a bênção de Deus, mas desprezam com a prática completamente os limites impostos pela palavra de Deus. Quando você faz o que quer, por ignorância, desconhecimento ou por rebeldia, naturalmente você também, eu também, nós perdemos a proteção dele, a proteção do Pai. Talvez a sua fé, estamos concluindo, talvez o seu casamento, talvez a sua família e a sua própria vida pessoal possa estar num entulho nesse momento. Talvez você se sinta como uma das pedras queimadas que Sambalá, se você for para Neemias, como eu fiquei nos últimos dias, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Mas talvez você se sinta como uma das pedras queimadas que Sambalá dizia que nunca poderia ser usada para reconstruir os muros, uma muralha forte. O Sambalá zomba. Ele dizia que aquelas pedras, que ainda que viesse uma raposa, aquele muro que os fracos judeus estavam construindo, ia cair. E talvez você tenha objeções desse jeito, mas é hora de reconstruir. Qualquer que seja a sua situação hoje, qualquer que seja a sua situação hoje, você pode ser abençoado e crescer no Senhor. Através do entendimento e da aplicação do seu. Aí eu pus em negrito e maiúsculo. O seu ali eu me refiro ao projeto de Deus. Você pode crescer e ser abençoado através da obediência e da aplicação do projeto do Pai na sua vida. Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos, vossos irmãos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não deixe, irmão, de lutar pelos seus. Ouça com atenção a palavra de Deus. Talvez nunca, desde então, que então é esse, os dias de Neemias, talvez nunca tal chamado para batalhar tenha sido tão necessário como hoje. A igreja precisa batalhar hoje. Talvez nunca foi tão importante a sua participação, a sua ajuda no trabalho de Deus como hoje. Hoje é o dia de fazer todas as coisas. O som da trombeta pode ser ouvido na terra, Neemias 4:20. E o Senhor está dizendo reconstruir. Está no momento de reconstruir. A igreja do Deus vivo não é qualquer coisa. Tá, irmão? Não despreza a igreja como qualquer coisa. Eu sei que nos supermercados, o nosso tempo ainda permite, eu vou alongar mais um minutinho. Nos supermercados, nós buscamos o nosso provimento, o nosso alimento diário. É claro que é necessário entrar num ônibus, num Uber, no seu carro particular e trabalhar para buscar o seu pão. Mas isso não é mais importante do que a igreja de Deus. Eu viajei, eu passei, mas isso não é mais importante do que a igreja. Eu vou a restaurante, eu só não fui em cinema ainda porque não abriu, e não vou a estádio porque eu não gosto mais do meu time aí, não precisa a gente entrar em detalhe agora. Mas nós fazemos as coisas e a igreja não é menos importante do que todas essas coisas. Então o ajuntamento solene é indispensável na sua vida para que a igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade, possa prosseguir. Dentro da nossa conclusão, hoje é o tempo oportuno de você fazer uma asepsia na sua alma, uma limpeza na sua alma. Eu preciso fazer uma asepsia na minha alma. E você faça a sua autoavaliação. E nós, às vezes, será necessário tirar alguns abscessos do nosso coração. Expulgar algumas coisas. Agora é hora de perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão a Deus e ao seu próximo. É hora de reconstruir a paz com Deus e com o próximo. E eu tenho um apelo. A igreja não pode deixar de ter apelo. A igreja não pode perder a oportunidade do momento de quebrantamento. E se agora
você se sente tocado pela palavra de Deus, você pode vir à frente. Se você não tem liberdade, não tem segurança o suficiente para vir à frente, não tem problema. Mas é o momento de você quebrantar o seu coração. Hoje é o dia da sua decisão pessoal. E se você deseja participar de um grande exército, que nós somos, chamados para reconstruir, venha à frente. Ou decida no seu coração enquanto cantamos. Que Deus nos abençoe e que o Senhor vos guarde ricamente.